para parar de intervir onde é a vaquejada, mesmo com essa PEC. Tá? Então não acabou isso, porque não mudou. O texto constitucional novo continua sendo inócuo, porque esse é o melhor que o Congresso Nacional poderia ter feito. Eles não podem fazer mais do que isso. Mas isso não é suficiente. Agora, o perigo é se nós acreditarmos nisso. Né? Então, esse vídeo é um alerta para isso. Tipo, não é a conquista que estão querendo fazer parecer que seja. Olá, eu sou Jorge Guimarães, da ONG Vedas. Hoje é dia 6 de junho de 2017, dia em que foi promulgada no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional, a PEC 50, proposta no ano passado, em 2016, em relação à vaquejada, que altera o artigo 225 da Constituição Federal. Eu decidi gravar esse vídeo aqui de improviso para trazer alguns esclarecimentos. Assim, quem já teve acesso a essa notícia, eu estou vendo nas redes sociais as pessoas alarmadas. De fato, é algo que merece muita atenção, mas é importante que a gente se alarme com os fatos corretos, né? Sem criar exageros ou distorções. Então é só um vídeo para esclarecer a situação. A gente sabe que no final do ano passado foi sancionada pelo presidente, tramitou rapidamente pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente a lei que supostamente declara a vaquejada como um patrimônio cultural brasileiro, e foi em paralelo, né, vinha tramitando a PEC 50, junto com outros 10 projetos de lei ou PECs que continuam alguns tramitando. Mas hoje, então, a gente tem a PEC, portanto, uma lei no ano passado e uma emenda à Constituição. O que essa PEC faz é excluir do artigo 225, que veda a crueldade contra animais, aquelas que ocorrem durante prática esportiva. Então ele diz que não é considerado crueldade animal quando faz parte de uma atividade considerada esportiva por outro artigo, né, o 215 da Constituição Federal. E aí sempre a preocupação, né, e a grande sacada do Congresso parecia ser que eles teriam uma lei que diz que é patrimônio cultural, essa que foi aprovada no final do ano, e junto com isso uma PEC que diz que está excluído aquilo que é considerado prática esportiva. E aí, se vocês lerem então o que foi aprovado hoje, que é já a proposta original, se for prática esportiva de acordo com 215, mas também tem que ser reconhecida como patrimônio cultural e material e tem que ter uma regulamentação específica. Então, o que ocorre é que o único órgão que pode considerar patrimônio cultural imaterial, que pode reconhecer como patrimônio cultural imaterial, e essa emenda à Constituição utiliza a palavra reconhecer como patrimônio cultural imaterial, é o IPHAN, que é um órgão do Executivo, né, atrelado ou que está sob o Ministério da Cultura. O que a gente tem nessa lei, que foi aprovada no ano passado, é um reconhecimento do Congresso, uma declaração do Congresso de que seria patrimônio cultural imaterial, o que não é um reconhecimento pelo órgão devido. Né? E a gente vem, ao longo desses meses todos, apontando, né, o perigo disso, mas justamente porque se é certo que a PEC passaria, e era certo que a PEC passaria, assim começa a lei, porque a PEC já começa com a assinatura de 30 senadores, né, para começo de conversa, e a pressão era grande, não que a gente não tenha lutado para tentar barrá-la ou atrasá-la, mas era só uma questão de tempo. A gente não quis fazer alarde para mostrar essa falha nesse texto. Né? Então, naturalmente que eles escutam o que a oposição está dizendo, né? Tanto as associações de vaquejada quanto os parlamentares a favor da vaquejada escutam o que a oposição está dizendo, e a gente está dizendo que é um perigo passar essa lei com essa PEC junto. Mas não é bem assim. Né? Agora que já passou, a gente pode falar, mas se falasse isso antes, eles poderiam, nesse trânsito, ainda ter alterado o texto da PEC. A gente teria dado de lambuja para eles, né? A falha, né, que existe na PEC. Portanto, essa PEC não permite a vaquejada, não liberou a vaquejada, não excluiu a vaquejada de maus tratos, enquanto não houver regulamentação específica, o que
não deve ser um problema para eles, né? Basta tramitar pelo Congresso essa regulamentação, então é só uma questão de tempo. Mas, em relação a reconhecimento como patrimônio cultural e material, somente o IPHAN pode fazer isso. E eu tive no IPHAN, junto com as nossas advogadas também do VEDAS, a Letícia Filpi e a Fernanda Trípode, e o diretor do IPHAN garantiu que não há viabilidade técnica para que a vaquejada seja reconhecida. Sequer foi requisitado, né? Porque saberiam que não passaria. E se fosse requisitado, primeiro que é um processo que leva, em média, 1 década, né? Onde eles vão, de fato, verificar se aquilo pode ser considerado um patrimônio cultural nacional, mas que qualquer atividade que envolva crueldade nunca, né, na história foi considerado patrimônio cultural e material, e ele não cumpre os requisitos. Então, mesmo que tenha uma lei que diga que é patrimônio cultural, essa lei é inconstitucional, né, primeiro porque envolve uma prática que fere a Constituição, pois é crueldade, e não é atribuição do Congresso Nacional dizer que é patrimônio cultural e material. Por isso que a gente já se adiantou desde o ano passado, entrou com uma ADI, um pedido de declaração de inconstitucionalidade ao Supremo. Atualmente está na Procuradoria Geral da República. Né? A gente está pressionando por lá para que isso seja levado ao Supremo para declarar essa tal lei do ano passado como inconstitucional e também uma ação que visaria declarar essa PEC, a atual PEC, aprovada hoje, como inconstitucional. Enquanto o IPHAN não declarar como patrimônio cultural e material, não reconhecer como patrimônio cultural e material, a PEC de hoje continua não fazendo diferença alguma, né, na prática da vaquejada, porque não cumpre esse critério que está bem claro ali nesse parágrafo, né, que foi incluído, foi o parágrafo 7º, que foi incluído no artigo 225 da Constituição Federal. Não estou dizendo para todo mundo relaxar, que a gente pode ficar tranquilo, que tem que parar de lutar. Apenas não é essa derrota toda, é algo que já estava antevisto, né, e é algo cuja medida já foi tomada também de antemão. Isso leva um tempo para chegar no Supremo. E, havendo vaquejada na sua cidade, né, havendo, enfim, qualquer atividade que antes já podia, né, sofrer uma denúncia ao Ministério Público ou aos órgãos municipais, reguladores, isso continua valendo, pois a PEC não inclui as atividades culturais ou as atividades esportivas sejam reconhecidas como patrimônio cultural e material, o que não é, até essa data, o caso da vaquejada. E segundo os 3 pareceres do IPHAN, que a gente já teve acesso, né, que foram pareceres espontâneos do IPHAN, que se viu atropelado pelo Congresso Nacional, né, é a primeira vez na história que o Congresso Nacional declara algo com patrimônio cultural e material, porque não é atribuição dele, né, e nem deveria ser. Então o IPHAN se adiantou e já emitiu pareceres contrários a esse reconhecimento, portanto eles próprios não farão isso. Agora é pressionar a Procuradoria-Geral da República para que intervenha ao STF e que revogue essa outra lei do ano passado. E ainda que isso não aconteça, né, nada mudou, mesmo com a promulgação da PEC 50 na data de hoje. Enfim, a gente precisa manter, né, a pressão agora para que o Supremo desconsidere ou reverta essa proposta de emenda constitucional. A gente deve manter a pressão para declarar inconstitucional essa lei do ano passado e as outras que virão. No entanto, não é para parar de intervir onde é vaquejada. Então, se na sua cidade tem vaquejada e se ontem o Ministério Público podia ser acionado, hoje ele continua sendo possível que seja acionado, mesmo com essa PEC. Tá? Então não acabou isso, porque não mudou. Ela continua sendo inócua, esse texto constitucional novo continua sendo inócuo até que um dia, o que nunca deverá acontecer, o IPHAN reconheça essa atividade como patrimônio cultural e material. Então, seja junto aos órgãos administrativos ou ao Ministério Público, a gente deve continuar denunciando e lutando contra a prática. O Congresso Nacional, os senadores e deputados que
propuseram, né, e estavam propagandeando essas alterações todas, junto com as associações de vaqueiros, estão comemorando isso, vendendo isso, né, obviamente para os seus eleitores e associados, como a conquista final. Porque esse é o melhor que o Congresso Nacional poderia ter feito. Eles não podem fazer mais do que isso. Mas isso não é suficiente. No entanto, eles não estão dizendo que isso não é suficiente. Né? E eles, principalmente, não estão dizendo isso pensando nos seus eleitores e pensando nas associações de vaquejada. Né? Então, agora, o perigo é se nós acreditarmos nisso. Né? Então, esse vídeo é um alerta para isso. Tipo, não é a conquista que estão querendo fazer parecer que seja. Nada mudou, né, até que o IPHAN reconheça como patrimônio cultural e material, que pode levar muitos anos e possivelmente nunca vai acontecer. Nada mudou. Então a gente não tem que... Lá a gente tem que lamentar o que a gente já sabia, né, que o nosso Congresso Nacional é vendido, é retrógrado e por aí vai. Então não há nada de novo a lamentar. Né? Não há nada de novo a lamentar hoje, porque a proposta foi aceita. Né? O que é triste é que ela tenha sido promulgada, mas ela é triste pelos motivos que a gente já conhecia. Em relação aos animais, nada mudou, porque nada mudou de efetivo na aplicação da lei e na aplicação do texto constitucional.